Vamos começar aí mais uma noite de comemorações, 73 anos do Centro Espírita Manuel Maria da Silva, o nosso querido Cantinho de Jesus, né? Durante essa semana, estamos fazendo estudos especiais aí a respeito dos apóstolos do Espiritismo. Então, essa noite teremos aí, vamos estudar um pouco de mais um desses apóstolos, dessas pessoas importantes aí na divulgação da doutrina espírita. Eu trouxe para vocês aqui uma frase que está na introdução da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, que diz o seguinte: sabe-se que a educação é o mais poderoso fator do progresso. Ela contém em germe todo o futuro, mas, para ser completa, deve inspirar-se no estudo da vida sobre suas duas formas alternantes, o visível e o invisível, da vida em sua plenitude, em sua evolução ascendente, em direção aos cismos da natureza e do pensamento. Então, essa é a frase que o Leon Denis nos traz aí para a gente fazer a abertura das nossas comemorações. Vou pedir a todos que, nesse momento, elevem os seus pensamentos. Vamos agradecer a Deus por essa bendita oportunidade de estarmos aqui no Cantinho mais um ano de comemorações. Esse ano, estudando um pouco dessas pessoas que, assim como Jesus, que deixou para nós os apóstolos com a missão de semear os seus ensinamentos, o Consolador prometido, guiado pelo Espírito da Verdade, deixou também para nós vários trabalhadores para adubar esse ensinamento de Jesus com esclarecimentos. E esses apóstolos que estamos estudando essa semana estão entre esses adubadores. Então, que possamos, nessa noite, recolher o ensinamento dentro das nossas capacidades o máximo possível para que possamos, no futuro, também sermos adubadores dos ensinamentos do Cristo. Nós estamos com Jesus, Jesus conosco está. Nós estando com Jesus, contra nós ninguém estará. Gostaria de convidar o nosso irmão músico Wagner Macedo, que vai fazer uma apresentação para a gente. Pode ficar à vontade, Wagner. Uma música que tem a ver com o Leon Denis. Tem um compositor chamado Jules Massenet, é um compositor romântico francês, que se manifestou após a desencarnação numa das obras que o Leon Denis organizou, chamada Espiritismo na Arte. Lá tem comunicações do Massenet. Então a gente vai tocar aqui uma música dele que se chama Meditação.
É uma homenagem a Allan Kardec. Mas a gente ficou pensando que o Espírito de Verdade é uma equipe, né? Então homenageia Kardec e, naturalmente, o trabalho do Leon Denis está incluído aqui, né? Então, Kardec, obrigado, o nome dessa música. Venho lhe dizer obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Com seu trabalho, hoje temos o Consolador, que nos trouxe o Cristo redivivo. E a nossa fé hoje é raciocinada, não há mais nada o que temer, apenas caminhar. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra. E assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado, pelo Espiritismo.
obrigado, amigo, por ter desvendado o dom de saber de onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Com seu trabalho, hoje temos o Consolador, que nos trouxe o Cristo redivivo. E a nossa fé hoje é raciocinada, não há mais nada o que temer, apenas caminhar. A sua luz vai brilhar na terra, porque a verdade encerra, e assim digo, Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado pelo Espiritismo e a vida dedicado pelo Espiritismo, pelo Espiritismo, pelo Espiritismo. Consolador Prometido. Ela se chama Espírito de Verdade. Uma voz bradou em cada coração, buscando reacender a chama do ideal, vivida por Jesus. E encontrou dureza em cada coração, luta a reformar, erguer e consolar, levando ao Senhor doutrina de luz, espiritismo cristão, ergue o irmão a chorar em vão. Cumpre o seu legado, aos homens melhorar, ergue o estandarte, Deus Cristo e caridade. Uma voz bradou em cada coração, buscando reacender a chama do ideal, vivida por Jesus. E encontrou dureza em cada coração, luta a reformar, erguer e consolar, levando ao Senhor doutrina de luz, espiritismo cristão, reergue o irmão a chorar em vão. Cumpre o seu legado, aos homens melhorar, ergue o estandarte, Deus Cristo e
caridade. Uma voz bradou em cada coração e o mundo a vibrar, a promessa se cumprir. O Consolador. Boa noite aos presentes, né, aos que estão aqui conosco hoje. Boa noite aqui também ao pessoal que está online, né? Foi todo mundo convidado para um ou para outro, então todos são bem-vindos. Estamos vivendo um momento muito especial hoje, né, que é o aniversário do Cantinho, e hoje realmente é o dia do aniversário. É o dia 17. Então o Cantinho nasceu no dia 17 de agosto de 1949. E tem uma história assim bem interessante, que eu não vou contar tudo aqui agora, né, que a gente vai falar do Leon Denis, né? Mas eu queria lembrar o seguinte: o nosso tema é sobre os apóstolos do Espiritismo. Ontem o André me despertou algumas ideias ou algumas curiosidades, porque ele falou assim da dificuldade que é para falar sobre pessoas, vamos dizer, recentes, que desencarnaram recentemente, que ele falou do Honório Abreu tem pouco tempo, né? Em relação ao Leon Denis, por exemplo. E quando ele falou isso, foi bom, eu vou falar sobre um já de muito tempo, né? Mas eu fiquei medindo, assim, imaginando que a dificuldade é praticamente a mesma, tanto do recente quanto do distante. Mas eu queria falar do presente também. Eu acho importante a gente homenagear aqueles que estão presentes, aqueles que ainda estão encarnados, que estão trabalhando, inclusive, né? Porque esse conjunto de desencarnados, de encarnados, e pessoas da casa e que não foram da casa, todos eles fazem parte, porque o apóstolo é aquele trabalhador de Jesus que vai pôr a mão na massa e que vai levar o trabalho em frente. Então eu queria lembrar o seguinte: os apóstolos do Espiritismo que a gente está falando são Allan Kardec, né, que foi segunda-feira, o Honório Abreu, que foi ontem, terça, hoje o Leon Denis, amanhã, quinta-feira, é o Camilo Flammarion, sexto, Gabriel Delano, e sábado, Bezerra de Menezes. Mas eu queria lembrar, por exemplo, no dia que o Cantinho, que foi considerado a data, que é o dia 17 de agosto de 1949, eu estou nervoso. Isso pode falar, né? Não, Jaqueline, depois corta tudo. Né, Jaqueline? Então, nesse dia, o senhor Antônio Maria Pedrosa levou a filha Laura Pedrosa, que estava doente, para um tratamento no Centro Espírita Amor e Caridade, que ainda existe ali na Floresta. O médium que atendia lá na época era o Antônio Loreto Flores. Ele era, assim, especialmente um médium de cura e tinha um trabalho lá de tratamento espiritual. E a dona Laura estava doente, já estava assim com algumas dificuldades lá que a medicina não estava descobrindo. Então, o pai dela, o senhor Antônio Maria Pedrosa, que é o nosso presidente de honra, inclusive, ele a levou lá. E nessa visita que ela fez, o Loreto Flores, com uma equipe que eles faziam visita aos lares, ele foi à casa deles, alguns dias seguintes, que foi essa data, fez a visita e propôs a eles que eles continuassem fazendo um culto do Evangelho no lar e que esse culto do Evangelho no lar poderia se prolongar e virar algo maior. Então esse algo maior que ele falou naquela época é o Cantinho de hoje. Então houve assim uma série de mudanças, uma série de passagens, uma série de confusões, mas especialmente eu queria lembrar que sábado agora, sábado passado, o nosso amigo, nosso irmão, o pai Joaquim, ele falou uma coisa que eu achei muito séria. Pessoal, todo mundo me ajudando recentemente, tá vendo? Então o pai Joaquim falou o seguinte, que o Cantinho, nessa época em que eles pediram a casa onde nós estávamos, e nós fomos, depois de um tempo, mais então de 2 meses, nós fomos para um porão, e
Um tempo depois eles pediram esse porão de volta. Ele diz que nessa época que o cantinho estava correndo o risco de ser fechado. Então houve um trabalho da espiritualidade, vamos dizer assim, combinando com o trabalho dos encarnados. Nós iniciamos uma série de tarefas no cantinho, e essa conciliação de tarefas dos dois lados, o que eu entendo, o que eu acredito, inclusive, é que tudo isso colaborou para que nós passássemos a merecer esse, eu diria, um privilégio que nós tivemos de conseguir esse lugar aqui. Então, eu estou lembrando aqui algumas pessoas, mas, por exemplo, em uma das nossas reuniões lá, que o Nestor me xinga até hoje, né? Porque eu falei umas coisas que ele não gostou, mas nessa reunião, a gente combinou que faríamos uma comissão para cuidar da obra, né? Da construção, da compra do lote, não tinha nada disso, e que o cantinho, a outra parte do cantinho, faria um trabalho assistencial. Então isso gerou uma certa contradição, né? Você quer construir, mas vai gastar dando dinheiro, dando alimento para os outros, alguma coisa assim? Então, logo em seguida foi tudo resolvido, mas logo imediatamente o cunhado do Nestor, seu Francisco Sales Diniz Neto, chamou o Nestor e perguntou para ele se ele já tinha comentado a respeito, perguntou se ele tinha conseguido já o local. O Nestor disse que não. Ele falou, eu tenho um resto de terreno lá do lado da quadra. Será que vai servir? Aí eles vieram aqui, mostrou, claro que o Nestor falou que servia. Ele perguntou se a gente tinha os recursos para construir. O Nestor certamente respondeu que não, que a gente tinha um pouquinho, né? Tinha um pouquinho, né, Nestor? 19. Tipo, 19 o quê? Tipo, vamos ampliar um pouquinho, R$ 190 mais ou menos, né? Talvez 1.900, mas o certo é que ele falou, mas isso aí não dá para nada, não. Aí ele falou, então, eu vou ajudar, eu vou fazer o galpão inicial para vocês, vou entregar pronto, e logo depois vocês dão continuidade. Então, nós demos continuidade, né, quer dizer, conseguimos, inauguramos aqui no dia 3 de setembro de 1990, e de lá para cá nós viemos melhorando, viemos transformando. Na medida que foram mudando as diretorias, foi melhorando, ampliando a casa, né? Facilitando tudo, e finalizou na diretoria da Marília Cardoso, que era a presidente na época, né? Ela fez essa parte de cima, eles fizeram essa parte de cima, claro que não estou citando uma pessoa, mas é tudo trabalho de equipe. E agora, no final, na administração da Jaqueline, do Delan Jaqueline, fez a reforma aqui, para voltar da pandemia, né? Então, essa beleza que está aqui, a iluminação, pintura, tudo bonito, né? Então, é graças a essa última administração que fez com que chegasse a esse ponto. E aí, então, o pai Joaquim disse que dessa mudança que houve de receber o terreno, é que houve a grande transformação e o cantinho passou a ser realmente, lá na outra casa, a gente dizia que era um ponto de luz. E o que a gente percebe é que esse ponto de luz foi aumentando, foi crescendo, foi desenvolvendo, e é uma luzinha hoje um pouquinho maior, né? Mas já é uma luzinha que é capaz de atender a diversas necessidades espirituais e, de alguma forma, devolver para a sociedade em geral a saúde que foi dada à Dona Laura naquela época. É como se fosse um agradecimento a todas essas pessoas que se mantiveram trabalhando, se esforçando, renunciando às vezes, para chegar ao ponto que é hoje. Tá? Então, eu não vou lembrar o nome de todos, não. Mas eu lembrei os espíritos aqui, o pai Joaquim, o doutor Amantino, né? A irmã Clara, o Cláudio, o irmão Moacir, a Maria Pérez. O Moacir e a Maria Pérez foram trabalhadores da casa, né? Que conviveram conosco aqui, desencarnaram e passaram a ficar responsáveis por tarefas da casa. Não vou lembrar de todos, alguns, né, mais recentes. O João Carlos, a Tita, Glória, Laura, Jorge, Marcos Vinícius, Manuel. Alguém lembra mais alguém? Hã? Foi o primeiro que eu falei. Bom, então, diante de tudo isso aqui,
Nós estamos vendo aqui uma série de apóstolos do nosso tempo atual que precisam ser homenageados também, lembrados, e que precisam ter exemplos seguidos. Porque cada um colaborou de alguma forma e o conjunto fez o que é hoje, tá? Bom, o apóstolo, estava até aqui no quadro ontem aqui com o André, né? Ele fala assim, o apóstolo, no livro Fonte Viva, a mensagem 57, fala assim, o apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo, para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine rumo à esfera superior. Os apóstolos são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Neles surge a equação dos fatos e das ideias de que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios, a benefício de todos. Por isso, passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo e crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor. E lembrando ainda que o mentor da nossa casa, quer dizer, oficialmente, Centro Espírita Manuel Maria da Silva, o Manuel Maria da Silva, ele era padre lá na cidade onde a dona Laura nasceu e viveu, e quando foi para colocar o nome na casa, eles indicaram o nome desse padre, que ele é super discreto. Então ele se manifestou aqui pouquíssimas vezes. Já veio algumas vezes, mas muito pouco. E quem está mais em contato conosco, como eu já disse, é o Pai Joaquim, né, que é através do Nestor. Então, o nosso agradecimento a ele também por tudo isso. Bom, o Leon Denis é o nosso homenageado de hoje, e é uma homenagem que nós vamos estender a todos os outros em forma de gratidão para todos aqueles que colaboraram de alguma forma para o crescimento e para o desenvolvimento da nossa casa. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado pelo irmão X ao Chico Xavier, diz assim: assembleias espirituais, reunindo os gênios inspiradores de todas as pátrias do orbe, eram levadas a efeito. Tem que tirar da frente aqui, né, Jaqueline? Aí tá bom. Agora tá bom, né? Levadas a efeito nas luzes do infinito para a designação de missionários das novas revelações. Em uma de tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, fora destacado um dos grandes discípulos do Senhor para vir à Terra com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos do tempo. Foi assim que Hippolyte Léon Denisard Rivail, depois Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon, na França. Não é Covid mais. No chique. Bom, segundo os planos de trabalho, eu vou dar trabalho para ela, vai ter que cortar um monte de coisa depois. Segundo os planos de trabalho do mundo invisível, o grande missionário, Allan Kardec, ou Rivail ainda, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo nas individualidades de João Batista Rustang, Leon Denis, Gabriel Delane e Camille Flammarion.
cada um faria uma tarefa específica em torno da obra do Kardec. Ele faria o centro, deixaria a codificação, né, com os principais 5 volumes da codificação, e esses trariam uma espécie de um desdobramento em cada área. Então, o João Batista Rustang, ele organizaria o trabalho da fé. Então, ele fez especialmente um trabalho de interpretação, praticamente uma nova tradução do Evangelho, com interpretações, né? O Leon Denis efetuaria o desdobramento filosófico, o Gabriel Delane apresentaria a estrada científica e o Camille Flammarion abriria a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes, cooperando assim na codificação kardeciana no Velho Mundo e ditando-a com os necessários complementos. Esse texto completo está no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado, como eu já disse, pelo irmão X. O Leon Denis nasceu no dia 1º de janeiro de 1846 e desencarnou no dia 12 de abril de 1927. Foi intitulado Apóstolo do Espiritismo por Gaston Lucy, que era um dos seus biógrafos. Ele nasceu em Fougue, uma pequena localidade da antiga província francesa da Lorena. Se, como diz Platão, aprender é recordar, Leon Denis recordava experimentando um encantamento sempre renovado. Já de si mesmo contemplativo e muito aficionado à astronomia, desenhava mapas do céu. Nesse campo virgem e de excepcional receptividade, a semente frutifica com espantosa facilidade. Nessa memória fresca, porém já treinada, as menores noções se imprimiam com surpreendente relevo. A memória fresca e já treinada é a memória do reencarnado num corpo que tem um gravador virgem, mas que tem uma experiência antiga. Durante muito tempo, eu ficava questionando, será que o Kardec sabia as respostas das perguntas que ele fez aos espíritos? Durante tempo eu me perguntei isso. Eu não tive oportunidade de perguntar para ele isso ainda. Mas eu cheguei à conclusão que sim, que ele já sabia as respostas. Como Leon Denis já sabia as respostas, ele já sabia os temas que ele ia tratar. Porque essa memória espiritual, ela já tinha guardado tudo isso. Então ele só veio, através de um corpo novo, de uma missão nova, de uma oportunidade nova, trazer esses conhecimentos que ele havia desenvolvido lá no passado. Inclusive eu fui até pesquisar uma possibilidade de alguma reencarnação dele, e vi que lá em 1300 e alguma coisa, ele teria reencarnado com uma missão, assim, tipo uma missão, né? Na Igreja Católica, estudou teosofia, filosofia, era, vamos dizer assim, uma pessoa muito culta lá naquela época. Então depois ele reencarna, quando ele reencarna como Leon Denis, ele já estava numa condição muito melhor. Bom, como já notamos, o jovem Denis, era dominado por uma inquietação que nem os estudos logravam acalmar. O problema que geralmente o homem só enfrenta nas horas de aflição ou de doença grave e que se apressa a esquecer logo que o destino lhe sorri de novo ou que recupera a saúde, a importância capital desse problema foi captada logo de início por Leon Denis. O homem se entrega ao prazer, embriaga-se de sensualidade para escapar à ideia da morte, sem jamais conseguir desviar-se desse pensamento, porque no fundo sabe muito bem que é essa a questão essencial. Então todos nós sabemos a questão essencial da vida. E a grande dificuldade, o grande problema, o grande enigma que nós temos aqui está relacionado com a morte.
esse intervalo entre o nascer e morrer traz grandes dificuldades, grandes conflitos, e para fugir, às vezes, segundo essa ideia dele aqui, da ideia da morte, ele foge para uma série de outras ilusões, né? E só vai pensar nisso quando ele está na cama ou quando está no momento final lá, pedindo para levar o padre para fazer a extrema-unção, né? É mais ou menos desse jeito. Então, aí ele diz assim, eu já passara pelas alternativas da crença católica, então já tinha sido católico, e do ceticismo materialista, mas não encontrara em lugar algum a chave do mistério da vida. O que vem a ser a sabedoria? Ele perguntava. Se perguntava, né? O que vem a ser a sabedoria? Aí foi ver Platão, e descobriu que Platão dizia que a sabedoria é aprender a morrer. E o que é a vida? É a meditação da morte, dizia Sêneca. Sêneca era Lúcio Aneu Sêneca, nasceu no ano 4 a.C. e desencarnou no ano 65 depois de Cristo. Era um filósofo e um dos mais célebres advogados, escritores e intelectuais do Império Romano. O jovem estudante, Leon Denis, aborda frontalmente o enigma contra o qual tantas e tantas especulações elevadas se chocaram sem conseguir decifrá-lo. Uma das grandes alegrias de criança, quando menino de escola, era contemplar nas vitrines das livrarias as belas encadernações dos livros de prêmio e as imagens de Epinal. Está entre aspas isso. É uma espécie de histórias em quadrinhos da época, cujas legendas percorria da primeira à última página. Um dia, tinha então 18 anos, o acaso, entre aspas, que às vezes funciona muito bem, chamou-lhe a atenção para uma obra de título estranho e perturbador. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Aí ele fala, foi um encontro providencial. Comprei imediatamente o livro, diz ele, e assimilei o seu conteúdo. Encontrei ali uma solução clara, completa, lógica do problema universal. Firmou-se a minha convicção. Vejam a importância dessa declaração dele para nós hoje. Nós estamos estudando aqui no cantinho o Livro dos Espíritos. Ainda estávamos lá na outra casa, a primeira de onde nós saímos para ir para outra, depois para aqui, nós começamos lá, 1983, por aí, nós começamos o estudo do Livro dos Espíritos lá. Nós estamos agora, estamos na introdução, a quarta vez que vamos estudar o Livro dos Espíritos aqui. Felizmente para mim, e infelizmente para quem está participando desde do início, né? Eu que fiz desde o início até agora. Né? Ruim para todo mundo que participou. São poucos, né? Mas Nestor, Carminha, Neide, acho que é só. Né? Os outros é tudo mais novato. Então nós estamos estudando aqui o Livro dos Espíritos. Perguntem, já sabem o Livro dos Espíritos? Nestor, Carminha, Neide, Valdir? Não. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. Mas ele, podemos dizer, que mudou direto ou indiretamente a nossa vida. Porque foi a partir dele que, particularmente eu, encontrei um novo mundo de aprendizado, de ensinamento e de oportunidades para desenvolver o conhecimento da vida, que é para desvendar exatamente esse grande enigma que ele fala aqui, que é o enigma da morte. Sim? Eu estou lendo um comentário estudo do Livro dos Espíritos. Você leu? Eu lembro mais ou menos. O pessoal não queria de jeito nenhum. Por quê? Porque não tinha esse estudo, né? Só tinha o Evangelho. Isso. Aí foi sugerido que colocasse uma outra obra, e na colocação dessa obra, o que aconteceu?
algumas pessoas não gostaram porque nós ficamos todos lá na penúltima casa, né? Isso. Ficamos numa sala e todos participavam das manifestações. Isso. Aí passou para estudar, o povo não gostou. Aí a entidade veio e ela falou, não, vamos fazer isso mesmo. Né? Corroborou Inclusive eles me colocando numa situação muito delicada, né? Porque começou com a Adi. Aí, não citei o nome da Adi aqui, tá vendo? Lembrei dela aqui agora. Começou com a Adi. Mas a Adi teve um impedimento qualquer lá, coisa da espiritualidade talvez, né? Ela teve algum impedimento lá e teve que se ausentar por algum tempo. Aí, na ausência dela, me colocaram, né? É o quebra-galho, né? Não tinha outro, então era eu, né? Aí eu entrei, sabia nada, estava no início também, morrendo de vergonha, de medo, de insegurança, né? Mas aí nós começamos. Aí o pessoal foi ajudando, todo mundo participando e tal, e nós começamos a desenvolver o estudo do Livro dos Espíritos e acabamos abrindo para outros estudos e para outros conhecimentos. E aqui estamos até hoje estudando o Livro dos Espíritos e buscando conhecimento e agradecendo a todos que participaram, tanto naquele momento inicial quanto ao longo de todo esse tempo, né? 1983, não sei nem fazer a conta de quanto tempo tem mais. Bom, então, o que ele fala aqui? Li a obra com avidez, às escondidas de minha mãe. Mas o lance aqui é interessante também. A teoria espírita dissipou minha indiferença e minhas dúvidas, porque neste momento ele já estava materialista, mais para o lado do materialismo, mais para o lado do ateísmo, certo? Aí ele diz que a teoria espírita dissipou a indiferença e as dúvidas. Li a obra com avidez, às escondidas de minha mãe, que controlava com desconfiança as minhas leituras. Olha que interessante isso. Mas ela havia encontrado o meu esconderijo e lia a obra na minha ausência. Olha só. Ela lia a obra na ausência dele, escondia também. Né? Olha que legal. O filho lia e escondia. A mãe ia no esconderijo, pegava, lia e deixava lá escondidinho. E não falou nada com ele, não. Até que um dia, né, ela se convenceu, e acrescenta, ela se convenceu como eu da grandeza e da beleza dessa revelação. Leon Denis encontrava-se nessa fase de trabalhos e pesquisas quando importante acontecimento se deu em sua vida. A presença de Allan Kardec na cidade dele. Era assim, uma presença super marcante, né? Allan Kardec tinha vindo passar alguns dias em casa de amigos e todos os espíritas da Touraine, acho que é assim mesmo, foram convidados a cumprimentá-lo. Éramos mais ou menos 300 ouvintes de pé, apinhados sobre as árvores, pisando nos canteiros do nosso hospedeiro. Sob a luz das estrelas, elevava-se a voz grave e suave de Allan Kardec e sua fisionomia meditativa, iluminada por pequena lâmpada colocada sobre uma mesinha no centro do jardim, assumia aspecto fantástico. Falava-nos da obsessão, que era um assunto muito em voga. Foram-lhe feitas muitas perguntas, às quais respondeu com fisionomia sorridente. Corria o ano de 1867, Leon Denis teve como mestre mais 2 vezes, uma em sua residência em Paris, outra em Bonneval, quando o grande instrutor foi dirigir a palavra aos espíritas dos departamentos de não poder. Mais um pela parte. Não tem nem como. Henriette Loyer. Alguém sabe francês, hein? Não. Henriette Loyer. Ninguém sabe francês, não vai adiantar nada, né? Deve ter um pessoal tímido aí que sabe e não quer falar. Bom, quem foi e a atualidade de Leon Denis? Foi consolidador. O consolidador
é aquele que vai fazer com que fique mais sólido ou forte. É o que torna resistente, firme ou estável. Então ele foi o consolidador do Espiritismo. É interessante que hoje não se fala nesses, vamos dizer, auxiliares do Kardec na época lá, né? Mas eles tiveram uma importância muito grande na divulgação do Espiritismo, porque eram pessoas de nome importante na época. Não eram pessoas comuns. E se não houvesse essas pessoas, cada um com as suas características, para colaborar, provavelmente não teria a divulgação, a aceitação e o respeito de uma boa parte, porque o outro, é claro, não respeitava também não. Mas uma boa parte, uma maior parte, respeitava. Por quê? Como que eu posso pegar um Gabriel Delane, que já tinha um nome na área da ciência, e como que eu posso desrespeitar ou desconsiderar algo que ele está estudando e divulgando? Como que eu posso desconsiderar uma coisa que tem Camille Flammarion? E como que eu posso desconsiderar essa capacidade que esse Leon Denis tinha de oratória, inclusive? Uma capacidade filosófica, uma capacidade de argumentação muito acima do comum, e certamente ele era conhecido porque tinha uma cultura também, tinha um nome. Então tudo isso colaborou muito. Hoje a gente fica, eu diria até que por preguiça, tem uma preguicinha aí, né? A gente fica exclusivamente, e eu diria assim, minimamente, com o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque a grande maioria dos que nos dizemos espíritas não leram ainda a codificação toda, os 5 volumes. E eu diria que muita gente não leu nem o Evangelho todo. A gente lê partes na maioria das vezes. Né? Um dia desse estava citando o livro Céu e Inferno. Alguém citou, não me lembro quem, que o livro Céu e Inferno foi assim, minimamente lido no meio espírita. E ele tem assuntos importantíssimos. O Leon Denis, ele ampliou isso, né? Consolidou, confirmou, mostrou um outro aspecto. Ele trouxe um espiritismo com uma espécie de uma codificação representada nos livros principais que ele escreveu, mas trazendo uma abertura grande para essa base do espiritismo. Então ele desdobrou um pouco as ideias do Kardec, mostrando mais por um lado filosófico. Então, ele não foi apenas o substituto e continuador de Kardec, como geralmente se pensa. Tinha uma missão quase tão grandiosa quanto a do codificador. Cabia-lhe desenvolver os estudos doutrinários por exemplo, no livro Depois da Morte, continuar as pesquisas mediúnicas, tem um livro específico chamado No Invisível, e impulsionar o movimento espírita na França e no mundo através das palestras, das viagens que ele fez nas diversas cidades, diversos estados da França e fora também, aprofundar o aspecto moral da doutrina e, sobretudo, consolidá-la nas primeiras décadas do século. Então, foi uma missão, uma tarefa difícil. Toda essa missão foi plenamente cumprida pelo famoso druida, através de uma atividade contínua e infaticável ao longo de uma existência de mais de 80 anos exemplarmente vividas. Certo? Então, são os exemplos que a gente precisa seguir, né? Tudo isso, essa história do Leon Denis, está um livro que chama Vida e Obra, do Leon Denis, do Gaston Luce, não sei se lê assim mesmo não, mas eu estou lendo em português, que foi companheiro de difusão doutrinária do Espiritismo e amigo pessoal do Leon Denis. Sendo seu biógrafo, publicou a obra chamada também Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, casando-se com Angela Luce, médium,
que ele propiciou um campo bem vasto para seus estudos e experiências no campo da mediunidade. E ele tem uma outra obra do mesmo autor, com o título de Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo. Então, esse foi o biógrafo dele, né? E que foi companheiro dele, inclusive. A obra realizada por Allan Kardec e Leon Denis foi das mais gigantescas. Ambos passaram pela Terra como verdadeiros lampejos de luz, marcando época num século quando o materialismo havia atingido seu mais elevado índice de desenvolvimento. Os dois eméritos missionários vieram revelar aos homens a fórmula para se equacionar milenares problemas humanos que dormitavam insolúveis, levantando o véu do além-túmulo e fazendo com que um horizonte mais vasto fosse descortinado. Os problemas da dor, da razão de ser, da vida física e muitos outros puderam então ser vistos sob novo prisma, sob a égide das vidas sucessivas. Então vejam que interessante. Eles vieram desvendar de problemas que a humanidade não tinha as soluções, não tinha as respostas, não tinha as explicações. É a mensagem do Consolador prometido por Jesus. Quando a gente vê tudo isso aqui, a gente vai lembrando e confirmando como que está muito próximo, como que está muito certo essa ideia de que o Espiritismo vem trazendo a mensagem, vem como o Consolador trazendo a sua mensagem, atendendo e cumprindo a promessa de Jesus. Porque no Evangelho de João, ele diz que viria o Consolador, o Espírito de verdade, que ficaria eternamente conosco. E diz que esse Espírito de verdade nos ensinaria todas as coisas. E nos faria lembrar aquelas que tivessem sido esquecidas ou deturpadas. Então, quando vem a mensagem do Consolador pelo Espiritismo, a mensagem de Jesus volta à tona. O Cristo Redivivo, que foi tocado e cantado na música, em uma das músicas que ele cantou, né? O Cristo Redivivo. Então, revive Jesus. Pega Jesus lá naquele tempo, descobre o Cristo que ele trouxe para nós, com a mensagem que está nos Evangelhos, e essa mensagem do Cristo passa a ser trabalhada de uma forma racional. Já não temos mais a fé cega, né? Agora a nossa fé é racional. Você cantou isso aqui agora mesmo, não foi? Então agora a nossa fé é racional. Certo? Como que é a fé raciocinada, então? É analisar todos os fatos. Então no Evangelho, né? Fé raciocinada, ou fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então essa é a fé proposta pela doutrina espírita e que foi confirmada também por ele através das suas obras. Então a bibliografia dele tem vários livros, é claro que eu não vou falar de todos aqui, que tem nem tempo, né? Mas, por exemplo, o primeiro, e que foi considerado um dos mais importantes, chama Depois da Morte. Quando ele chegar lá no grande enigma, vai ficar claro que o grande enigma para ele exatamente é desvendar o mistério da morte. Certo? Quer dizer, um deles, né? E talvez o principal. Então, Depois da Morte, a primeira grande obra de Denis foi em 1890. Aquela que iria ter tão duradoura repercussão que apareceu, né, no final de 1890, com esse título, tendo como subtítulo a exposição da filosofia dos espíritos, das suas bases científicas e experimentais e das suas consequências morais. Então, pontos importantíssimos que vêm confirmar essa sequência da doutrina do Kardec, né? Filosofia dos espíritos,
O Livro dos Espíritos tem como base principal a filosofia espírita generalizada, mas ele se amplia também para outros aspectos. Daí se conclui que o Espiritismo é filosofia, é ciência e é religião. Porque a filosofia é aquela, traz aquela explicação lógica das coisas. Quando a gente fala de método espírita ou método do Kardec, nós vamos ver que o método do Kardec é um método que nos impulsiona à busca da lógica das coisas. Porque quando ele começa perguntando o que é Deus, ele começa a nos induzir o raciocínio para a gente buscar a resposta. Os espíritos respondem, mas eles respondem de uma forma que é muito reduzida ainda, né? E nós é que vamos estudar e ampliar o conhecimento, buscar esses complementos, para que, através deles, nós confirmemos para nós mesmos a nossa própria resposta, a nossa própria teoria. O que é Deus para mim? Deus para mim, decorado da questão número 1 do Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, né? Todo mundo decorou isso, né? Tá, mas isso é suficiente para eu ter uma boa ideia de Deus? Não. Aí eu vou precisar de mais ideias sobre Deus, né? Para completar a minha conclusão, vamos dizer, né? A minha filosofia sobre Deus. Porque cada um vai ter a sua resposta, a resposta que o atende. Alguns podem pegar, não, Deus é o Pai de todos nós e pronto, não precisa mais nada. Mas na medida que a gente vai querendo saber das coisas, e na medida que a gente vai vivendo e observando e querendo saber respostas, bom, Deus é o Pai de todos, então por que as pessoas morrem? Por que as pessoas adoecem? Por que as pessoas sofrem? Porquê do ser, do destino e da dor é um dos livros do Leon Denis. O porquê do ser, do destino e da dor tem vários questionamentos. O porquê disso? Se Deus é o Pai de todos, por que as pessoas sofrem? Como é que é o destino? Por que o destino de cada um parece ser diferente? E a dor? O que significa a dor? Então, tudo isso eram enigmas que a doutrina espírita trouxe, mas que precisariam ser desdobrados. Então, ele fala da filosofia dos espíritos, suas bases científicas e experimentais e das suas consequências morais. Então, nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo e na terceira parte do Livro dos Espíritos as consequências morais. E temos no Livro dos Médiuns as questões científicas. Aí nós vamos ver aqui, então, tem depois da morte, depois vem uma obra, Cristianismo e Espiritismo. Cristianismo e Espiritismo foi em 1898. Ele faz uma comparação, porque é interessante, porque cristianismo e espiritismo, ou espiritismo e cristianismo passam a ser a mesma coisa. O espiritismo é cristianismo, né? Ou não? Nós somos cristãos, né? Somos seguidores de Jesus. A proposta da doutrina, ele fala no Evangelho que o espiritismo traz a chave, o Kardec trouxe a chave para nós desvendarmos os mistérios que tem por trás do véu da letra do Evangelho, né? Então, o objetivo da obra é exatamente isso. Quando ele fala essa comparação, o Leon Denis compara mesmo. Ele faz diversas comparações do cristianismo da época e do espiritismo da época, que vinha com uma série de contradições em relação ao cristianismo daquele tempo. Por quê? Era um cristianismo que ele chegou à conclusão e questionou muito, né, nos ambientes religiosos cristãos. Ele questionou porque o cristianismo tinha uma origem na Bíblia, mas não seguia os preceitos bíblicos. Então ele trabalha isso no cristianismo e espiritismo. Tem hora que eu acho que ele até pegou um pouquinho pesado, porque ele faz uma comparação do espiritismo, do catolicismo e do protestantismo. E colocou o protestantismo, em alguns aspectos, em melhores condições do que o catolicismo. Ele aponta, inclusive, compara determinadas, que ele chamou de falhas do catolicismo, em relação
ao cristianismo de Jesus, né? O cristianismo do Cristo, e mostrou o protestantismo com uma coerência maior, vamos dizer assim. Então, nessas comparações, ele acaba levantando pontos críticos. Aí diz assim, Allan Kardec, em parte, desbravava o caminho, mas o discípulo entrevia nesse terreno novos desdobramentos. Espiritismo e cristianismo, pois, se o Cristo é a própria voz da humanidade em comunicação com o divino, como poderia o Espiritismo desinteressar-se dos seus sublimes ensinamentos? Pois Cristo não é o médium por excelência, o mediador supremo? Mas falar do cristianismo sem abordar os pontos relativos aos dogmas das igrejas era coisa impossível. E aí que aconteceu, quer dizer, ele achou uma série de controvérsias, né? Aí trata das vicissitudes do Evangelho, fala da doutrina secreta do cristianismo, fala das relações com os espíritos dos mortos e fala da nova revelação. E é aí que ele vai trabalhar uma série de controvérsias, né? Uma série de colocações e nos convidar a estudar. Nós não vamos ficar parados, não, o Leon Denis falou isso aqui, eu concordo ou não concordo? O Evangélico do Espiritismo falou isso, eu concordo ou não? Não. A proposta é estudar. Nós não temos verdades prontas e completas aqui. Nós estamos buscando a verdade. E estamos longe. Vou contar para vocês aqui um segredo. Nós estamos longe. Porque a verdade, se a verdade é Deus, e ela está à disposição dos espíritos puros, não querendo desanimar, não, mas na escala espírita, os espíritos puros estão no primeiro lugar, né? E nós aqui da Terra, mundo de prova e expiação, estamos mais ou menos no 7º, 8º lugar. Então acho que a gente vai ter que viajar um tiquinho até chegar nessa condição de saber a verdade. Porque na verdade, a verdade é o entendimento da lei de Deus a ponto de compreender o universo e todos os funcionamentos dele de uma forma ampla e completa. De uma forma que nós possamos vivenciar naturalmente. Mais ou menos assim, como Jesus, né? O cara chega lá, você está preso. Tá, tudo bem. Aí vem o outro lá e corta a orelha do soldado. Não, rapaz, que isso? Não pode fazer isso não, senhor. Se usar a espada, você vai ser ferido com a espada. Aí pega a orelha do soldado lá. Se bem que tem muita história nisso, né? Mas diz que ele pega a orelha do soldado e põe no lugar lá. O soldado quer prender ele. Certo? Ele passa por todo aquele processo ali para mostrar para nós como deveremos nos comportar quando estivermos de uma posse maior dessa verdade. Então nós estamos trabalhando, caminhando, chegando a essa verdade de uma forma muito lenta. E poderia ser um pouquinho mais rápida se houvesse da parte de todos nós um esforço maior para estudar, para conhecer as instruções que vêm por esses reveladores. E eles nos trariam muita coisa, muita novidade, muita explicação, principalmente quando eles estão no terreno da filosofia, que está explicando tudo. Se nós assimilássemos isso, faríamos a nossa filosofia do entendimento das coisas e ficaria mais fácil. Na terceira obra, ele vai falar no invisível. No invisível, quer dizer, cristianismo e espiritismo é como se fosse assim uma comparação, né, com o evangelho segundo o espiritismo. No invisível seria uma comparação com o livro dos médiuns. Nesse livro, ele vai trabalhar, foi em 1903, nessa época de intensa atividade, o conferencista se desdobrava em escritor. Ele tinha que escrever, ele tinha que se desdobrar para ir fazer as conferências nos diversos lugares onde ele era chamado, né? As palestras, dizia ele, tratam dos assuntos apenas de leve, isso é importante para nós. Ficar só assistindo palestra, né? É legal, você vai lá, ouve, né?
depois o Valdir falou isso, o Telmo falou aquilo, o Delano falou aquilo outro, né? E fica parecendo que é isso mesmo e pronto. Não. O Valdir, o Telmo, o Delano e todos os outros expositores, o Cristiano, de vez em quando eu falo do Evangelho também, a gente precisa considerar que eles estão trazendo algumas ideias, algumas sugestões, mas que a gente precisa trabalhar mais isso, né? Então, as palestras tratam dos assuntos apenas de leve e não podem ir até o fundo das questões. Ora, um problema requeria então toda a atenção do apóstolo, a mediunidade. Conseguiria reunir sobre ela uma documentação ao mesmo tempo ampla e original. Os guias do grupo de Tours o haviam esclarecido sobre muitos pontos. Era necessário que tais esclarecimentos fossem aproveitados pelo mundo espírita. Para cumprir esse dever e atender a essa necessidade, ele publicou em 1903 esse livro, No Invisível, obra importante, bem fundamentada, com 500 páginas de texto. E desde a publicação das obras de Allan Kardec, especialmente o Livro dos Médiuns, desenrolara-se vasto e constante movimento de experimentação mediúnica, especialmente nos países anglo-saxões, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda, etc. Bom, um ponto importantíssimo desse livro, No Invisível, tenho certeza que muita gente que agora vai interessar em ler esse livro. Pressentindo o papel que a mulher teria que desempenhar na sociedade de amanhã, acusava ele, o Denis, acusava o catolicismo, que tanto deve à mulher, de jamais ter compreendido o sexo feminino e de não ter seguido, neste ponto, os intentos do Cristo. Porque Jesus deu um valor para as mulheres num tempo que as mulheres não tinham valor nenhum, né? As mulheres tinham que ser submissas ao homem e a culpa era da mulher. E tudo com a da Eva, né? Mas, né? A Eva fez lá o servicinho dela lá com o Adão e as mulheres ficaram com a culpa também. Então, mas realmente, eu estou falando assim, mas isso foi verdade, né? Uma das boas razões dessa perseguição, vamos dizer assim, às mulheres, está relacionado com a Eva ter sido a que gerou, né, aquele pecado original lá, né? Então tem muito que estudar sobre isso. Então o que ele fala aqui? A mulher que desempenha a função de mediadora na família e no terreno das crenças deve servir ainda de intermediária entre a nova fé em ascensão e a fé antiga, que está declinando e se empobrecendo. Aí o Espiritismo tem feito o possível para valorizar as mulheres, oferecer às mulheres oportunidades, porque no Espiritismo nós não temos liderança específica, nós não temos papado, por exemplo, né? Nós não temos aqui uma distinção, pelo menos oficialmente, uma distinção clara entre homens e mulheres em termos de realizar tarefas, né? As mulheres têm um acesso, a gente tem um conhecimento disso. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, tem lá a lei da igualdade e trata da igualdade entre o homem e a mulher. Nós entendemos que homem e mulher somos espíritos e que homens e mulheres, espíritos encarnados em corpos masculino ou feminino, em algum outro momento vai inverter tudo isso. Os que estão em corpo masculino poderão vir no feminino e vice-versa. E nós sabemos disso. Nós conseguimos entender que quando Deus criou lá no simbolismo lá da criação do homem, ele fala que e Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Então o homem é macho e fêmea. O espírito que vem habitar o corpo humano, ele é macho e fêmea. Ele vai desenvolver os seus dois lados. Então esses dois lados precisam ser valorizados. Um dia desse uma pessoa perguntou para mim a questão alguns prejuízos que as mulheres têm em relação aos homens, as leis que foram feitas pelos homens. Eu falei, é super simples na visão espírita resolver isso.
Os homens que fizeram leis prejudicando as mulheres, renascem mulheres depois e vão ser vítimas das próprias leis. Simples assim, né? Mas é claro que numa boa vivência de sociedade, a gente pode trabalhar de uma forma mais tranquila. Então é o que ele propõe. Relegada a segundo plano em nossa civilização, ainda primitiva, a mulher aspira a tomar no lar, no templo e na comunidade o lugar que lhe cabe junto ao homem seu igual. Conforme seja a mulher, assim será a criança e tal será o homem. É a mulher que desde o berço amolda a alma das gerações. Bonito isso, né? Pois é um toquezinho que ele dá em relação à mulher. Na última parte do livro, é dedicado à mediunidade em geral, à sua prática, aos seus perigos, às hipóteses, objeções, etc. Eu vou pular aqui o problema do ser, do destino e da dor, que é uma das obras que ele trabalha, né? Respondendo, o problema do ser, do destino e da dor, o tempo está... Tem uma obra que eu queria citar, assim mais, Joana d'Arc Médium. Ele tinha uma admiração toda especial por Joana d'Arc. Então, além de pesquisar, ele fala assim, o apóstolo iluminado por revelações de caráter pessoal nunca deixara desde a juventude de meditar sobre o mistério da vida e da morte da heroína nacional francesa. Então ele escreveu um livro, Joana d'Arc Médium, em 1912. Interessante, Joana d'Arc viveu de 1412 a 1431, 19 anos. E ela, quer dizer, marcou o tempo, né? Quando a gente volta lá no início, falando dos apóstolos, porque esse pessoal, muito provavelmente, são apóstolos, talvez não os 12 do Cristo, mas que estejam bem dentro dessa categoria de apóstolo, lá do passado, lá do princípio, talvez, do cristianismo, e agora renasceram juntos. Aí a minha parte, assim, vamos dizer assim, particular, é que, por que ele teria se interessado pela Joana d'Arc? Vamos imaginar que ele tenha sido um dos apóstolos, só para imaginar, tá? Não estou afirmando nada. E agora, aí vem o irmão X, no livro que chama Crônicas de Além Túmulo, capítulo 5, o título é Judas Iscariotes. O irmão X diz, quer dizer, ele deixa nas entrelinhas, que a Joana d'Arc é a reencarnação do Judas. E se um apóstolo teve assim uma ligação mais forte com outro apóstolo lá no passado, ou em outras existências, ele pode ter chegado agora e se interessou pela Joana d'Arc, nasceu na França, está lá na França, se interessou para chamar a atenção para a vida dela, e a obra que ele fez acabou realmente chamando a atenção, porque ela só foi melhor reconhecida muito tempo depois, e principalmente dessa obra que ele fez. Então ela foi a heroína francesa da Guerra dos 100 Anos, foi travada entre a França e a Inglaterra. A Jaqueline falou que se passasse do tempo que eu podia ter 10 horas, não foi? Foi sim. Heroína francesa, né? Da Guerra de 100 Anos entre a França e a Inglaterra. Ela foi beatificada em 1920. Eu diria assim, coincidentemente, depois da obra do Leon Denis, que foi em 1912. E até então ela estava praticamente esquecida, né? É hoje a santa padroeira da França. Joana d'Arc nasceu no vilarejo de Domremy, na região de Bourgois, na França, no dia 6 de janeiro de 1412. Filha de camponeses, de dois camponeses, né? Uma das características dela e o porquê dela depois ter sido queimada é que ela ouvia as vozes. E esse dom, vamos chamar assim, fez com que ela ajudasse a França a vencer e, de uma certa forma, acabar
com aqueles processos, toda a guerra que estava em andamento. Só que depois ela foi traída. Aí quando ele está conversando com Judas, o irmão X conversando com Judas, ele fala assim: o remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Isso Judas. Depois ele fala assim: sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus, e as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos infames que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. E está hoje meditando nos dias que se foram? Pensei com tristeza, esse é o irmão X falando, né? Ele diz: sim, estou recapitulando os fatos como se passaram. E agora, irmanado com ele, o Cristo, que se acha no meu luminoso reino das alturas, que ainda não é deste mundo, sinto nestas estradas o sinal de seus divinos passos. Então, ele dá a entender, eu não estou lendo a mensagem toda não, tá? Mas lá na mensagem ele dá a entender claramente isso. Reencarnação não dá para afirmar, dá para a gente levantar a hipótese e cada um acredita de acordo com as bases ou com as referências que tiver. Bom, eu vou finalizar com o grande enigma. Finalizar assim, tá, né? O grande enigma foi escrito em 1910. Esse livro é, para mim, o livro mais interessante do Leon Denis. Porque, primeiro, que eu acho que ele define toda a dúvida que ele tinha. Ele fala assim: Deus e o universo, seguido de a lei circular, as idades da vida e missão do século XX. A receita de Leon Denis era certamente muito antiga e própria para provocar o sorriso dos céticos, mas isso pouco importava ao nosso bondoso filósofo. Deus e o universo. Onde e como surgiu em minha mente a ideia de escrever este livro? Eu acho isso bonito demais. Nem sei por que não. Onde e como surgiu em minha mente a ideia de escrever esse livro? Era um crepúsculo de inverno. Aqui nós vamos ter um resumo do jeito dele escrever, de um jeito muito poético. Principalmente essa obra, que fala de Deus, de natureza. Era um crepúsculo de inverno, uma tarde de passeio na costa azulada da Provença. O sol deitava-se sobre o mar tranquilo seus raios de ouro, deslizando sobre as ondas adormecidas, acendiam tintas ardentes sobre o cume das rochas e dos promontórios, enquanto a estreita faixa da lua crescente subia no céu sem nuvens. Profundo silêncio dominava e envolvia todas as coisas. E a voz me diz: publica um livro que nós te inspiraremos. Um pequeno livro que há de resumir tudo o que a alma humana deve conhecer para orientar-se em seu caminho. Publica um livro que demonstre a todos que a vida humana não é coisa sem importância e de que se possa usar levianamente, mas uma luta para a conquista do céu. Uma obra alta e grave de edificação e de aperfeiçoamento. Obra regida por leis augustas e equitativas, sobre as quais paira
a eterna justiça temperada pelo amor. Tudo nos fala de Deus, tanto o mundo visível quanto o invisível. A inteligência o percebe, enquanto a razão e a consciência o proclamam. E daí, a partir desse livro, teve alguns opúsculos, por exemplo, Além a Sobrevivência do Ser, teve grandes conferências, congressos, e quando lhe sobreveio a morte física, em 12 de abril de 1927, ou seja, ele nasceu em 1846 e veio desencarnar em 1927. O velho batalhador dedicava-se intensamente à compilação do seu novo livro, O Gênio Celta e o Mundo Invisível. Nessa altura, ele foi acometido de violenta pneumonia que o prostrou. Mesmo assim, com a ajuda de 2 secretárias afeiçoadas, conseguiu terminar a obra. Havia se tornado ele em verdadeiro ídolo dos espíritas, merecendo de todos a mais acendrada admiração. E ele conclui com o que ele chama de testamento moral. Falta só mais 10 páginas aqui, tá? Ele conclui com um testamento moral que diz assim: chegando ao entardecer da vida, a esta hora crepuscular em que uma nova etapa se acaba, onde as sombras sobem à porfia e tudo recobrem com seu véu melancólico, considero o caminho percorrido desde a infância, depois dirijo meu olhar para a frente, para esse portal que logo vai se abrir ante mim, sobre o outro lado e suas claridades eternas. Nessa hora, minha alma entra em recolhimento e se liberta antecipadamente das ligações terrestres. Vê e compreende a finalidade da vida. Ele, no final da vida, dizendo que agora ele vê e compreende a finalidade da vida. Consciente do seu papel neste mundo, reconhecendo os benefícios de Deus, sabendo por que veio para a Terra e por que aqui atuou, minha alma abençoa a vida por todas as alegrias e todas as dores, por todas as salutares provações que essa lhe proporcionou e que foram os instrumentos da sua educação e da sua elevação. E aí vem um testemunho muito particular que eu acho que poderia ser o nosso testemunho no final da vida. Consagrei esta existência ao serviço de uma grande causa, o Espiritismo, ou espiritualismo moderno, que será certamente a crença universal, a religião do futuro. Consagrei à sua expansão todas as minhas forças, todas as minhas faculdades, todos os recursos da minha mente e do meu coração. Fui sempre e poderosamente sustentado pelos meus amigos invisíveis, por esses aos quais me irei juntar dentro em pouco. Pela causa do Espiritismo, renunciei a todas as satisfações materiais, até mesmo as satisfações da vida familiar e da vida pública, aos títulos, honrarias e funções, errando pelo mundo muitas vezes só e triste, mas intimamente feliz por pagar assim a minha dívida do passado e por me aproximar daqueles que me esperam no alto, na luz divina. Leon Denis. Esses depoimentos estão no livro do Gaston Luce, né? Que esse é o livro Vida e Obra de Gaston Luce, que ele colocou essas passagens. Aos mentores do Centro Espírita Manuel Maria da Silva, Cantinho de Jesus, aos fundadores, a todos os trabalhadores dos 2 planos da vida, especialmente ao Leon Denis, que é o nosso homenageado de hoje, e a todos os apóstolos que colaboraram para que o Espiritismo chegasse até nós. Encerraremos agradecendo
pedindo emprestadas as palavras que ouvimos do Divaldo Franco num poema que chama Poema da Gratidão, acreditando que todos esses grandes apóstolos se sentirão homenageados. É um pouquinho de pretensão da minha parte, mas tudo bem, né? Que eles se sintam homenageados recebendo a nossa gratidão. Então, todos esses que eu citei, todos os trabalhadores, os grandes, os pequenininhos, todos merecem essa homenagem e esse agradecimento. Senhor, eu desejaria ser uma via láctea de estrelas para que as noites na terra fossem mais belas. Mas na minha impossibilidade de conseguir, eu te venho pedir para ser um pirilampo em noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu tenho desejado transformar-me na chuva generosa, que ao cair na terra porosa, reverdece o chão. Mas se eu não conseguir, eu te venho pedir para ser um copo d'água fria, atendendo à sede, à agonia de quem marcha em desesperação. Eu quero ser um jardim de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. Mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, eu serei a rosa solitária da frincha da rocha, embelezando a paisagem. Eu queria ser um trigal maduro, para matar a fome do homem, mas como nunca vou lograr, estou a rogar para ser um grão que, caído no chão, se multiplique num milhão e reverdece o mundo, dando ao homem pão. Eu queria ser a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira e da paisagem rica de beleza, em nome da natureza. Mas como não hei de lograr, quero ser uma pedra pavimentando o chão para ajudar o homem a caminhar. Eu queria ser a escada que levasse o esteta ao seu fanal. Mas, se eu não puder ser, quero ser o primeiro degrau. Quero ser o bosque, o pomar de águas, de árvores frondosas. Mas como ainda não dou frutos bons, eu me contento em ser uma árvore desgalhada na estrada, projetando sombra no chão. Para quando alguém passar de mansinho, abandonado e sozinho, eu lhe possa dizer: olá, meu irmão. E se ele se voltar para trás e perguntar: quem és tu? Eu lhe posso afirmar: sou teu amigo. Vem comigo, dá-me tua mão e lado a lado eu possa gritar: Senhor, eu gostaria de ser esteta, artista, cantor, musicista, pintor para apresentar-te a beleza. Porém me falta o estro, a magia, a cor e a grandeza. E porque não tenho tudo isso, deixa-me dizer: obrigado, Senhor, por este cantinho de amor que me faz refletir, pelas alegrias e ensinos que me trouxe de ti, pelas grandes verdades que em 73 anos me fez ouvir. Obrigado, Senhor, porque aqui renasci. Pela honra que me dás, eu não mereço. Muito obrigado, porque creio em ti. Pelo teu amor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado a todos vocês, de lá e de cá. Esse estudo maravilhoso do Valdir sobre o Leon Denis, e nós chegaremos, por favor, um dia nessa condição de ter uma vida como essa do Leon Denis. Vamos agradecer o Valdir aqui, como sempre o Cantinho faz, né? Agradecendo com uma cartinha, né? É um cheque. É bônus horas, tá? Que você está ganhando. Tem um grande enigma aqui dentro. Esse é o bônus horas. Tem um grande enigma aqui dentro. Ah, tu tirar foto também? Com seu bônus horas, velho. Ah, é? Você recebeu. Na mão aqui. Aí, o coraçãozinho aqui, ó. Ok? Obrigado, Valdir. Eu quero chamar também aqui o Wagner.
Agradecer também a participação. Um presente, né? Então nós vamos sortear um livro aqui, Dois Caminhos, da Marília de Oliveira e Eunice. Vamos fazer o sorteio através da lista de presentes. Valdir, Catarse. Mas é o seu, né? Meu nome? Ah, é, essa aqui. Número 13. Wagner. Wagner. Ó, o Wagner. É. Bônus horas dobrado, Wagner. Gente, eu queria só aproveitar um pouquinho, que hoje é dia de aniversário, cantinho, pode ficar até mais tarde, né? Vamos ligar rapidinho. É o seguinte, eu falei da questão da homenagem aos desencarnados, né? Então eu queria lembrar duas pessoas especiais e dois casais. Está tudo misturado. Eu queria agradecer de uma forma especial ao João, representando todos os diretores, presidentes, principalmente, todos os tarefeiros do Cantinho de Jesus. Nosso agradecimento ao João pelo trabalho que ele fez. O João é o resultado de uma campanha do que nós iniciamos aqui, inclusive que é o nome da mãe do doador para casa para nós. Né? Como é que eu não lembro esse nome? Como é que é o nome da campanha aqui? Isso, Maria José Diniz é a mãe do Francisco Sá Diniz Neto. Aí nós, em homenagem a ela, que já era desencarnada, nós pusemos o nome da nossa campanha do Quilo. E um dia a campanha do Quilo passou na casa de João e essa peça fantástica veio para nós aqui. Então, o nosso agradecimento é a nossa homenagem a ele. Isso. Agora, eu não organizei um presente para o João. Então, o presente eu vou passar para um casal, Nestor e Carminha, que é o casal mais antigo do Cantinho. Eu não falei mais velho, ele é mais antigo. Principalmente do trabalho que eles fazem aqui. Né? O Nestor aqui, o nosso mentor aqui, vem a cabeça dele. Né? E os dois trabalham aqui, lado a lado, no trabalho com a mediunidade, em todas as tarefas. Então aí, o meu não vai ser sorteio, vai ser o livro. Esse vai ser o Nestor, tá? Não, o pessoal de casa dele. Vai lá em cima, lá no pessoal de casa. Que é o grande amigo. Ainda vai dar uma foto. Qual o livro que é que você está dando para eles? O grande amigo. Vai lá, João, vai dar uma foto dele. Eu já olhei para mim. E aproveitar que ele não está ensinando. Chega só um pouco mais para cá, Valdir. Aí, só para pegar. Aí, o pessoal de casa dele. Ok. Aqui, como eu falei que ainda tem mais, né? Tá bom, não. Muito obrigado. É o seguinte, tem uma série de eu acabei vendo no improviso, que acontece assim, né? A gente não tumulta, a gente sempre fazer isso tudo tá certo, não. Fica a cabeça não tumulta nada, não é? Ah, é? Isso é jovem, né, cara? A outra, eu fui pego surpresa, vou fazer surpresa. E tem um outro casal aqui, Jaqueline e Delano, que estão na frente do cantinho. Né? E a Jaqueline, eu sou fofoqueiro. Só que eu ia contar um casinho para vocês, sabe? Marido daí, marido Oliveira? Não, ela tá online. É o seguinte, um dia fizeram o aniversário do marido e me incumbiram. Só que eu ia contar um casinho para vocês, sabe? Marido daí, marido Oliveira?
Não, ela tá online. É o seguinte, um dia fizeram o aniversário da Marília e me incumbiram de segurar a Marília para o pessoal ir organizar uma festa na casa dela. Aí a gente tinha uma visita para fazer, certo? Nós temos a visita, acabou, tinha que ir embora, né? Mas estava cedo ainda. E aí, o que eu fazia com a Marília para enrolar ela para ir para casa? Você sabe o que eu fiz? Falei a verdade. Criança. E Marília? Não, aí tá. Combinei com ela, né? Falei. É o seguinte, você vai chegar lá, nós vamos chegar lá, vamos fazer de conta que você não sabe nada, por favor, né? Senão o pessoal vai me linchar. Né? Mas chegando, fizeram a feira com a cara de surpresa lá, né? Parabéns e tal, cantou parabéns, mas eu não resisti aqui na fofoca totalmente. Falei que eu tinha falado, então isso é aí, hoje tem uma fofoca mais séria, que eu acho importante eu fazer. Tá? Porque eu acho que a Jaqueline não vai me partir se eu fizer. Depende. Porque a reforma da casa, a Jaqueline do Delano é o presidente do Santinho atualmente, e a Jaqueline é diretora de ação doutrinária e mediúnica. Esse ano, né? O João também é diretor. E eles fizeram um trabalho assim, muito intenso durante a pandemia, e a Jaqueline praticamente foi responsável pela reforma da casa. Então, eu nunca vi ninguém agradecendo a ela diretamente por isso, porque, na verdade, ela fez muito discretamente, por isso que eu falei que eu fazer fofoca. Então, ela foi a principal responsável pela reforma da casa, tá? E por isso eu queria fazer um agradecimento a ela, como diretora de ação doutrinária e mediúnica. Aliás, eu tenho até que agradar ela, porque ela é a nossa chefe, e o Delano, que é o nosso presidente. Então, vai ser o mesmo livro. E confesso para vocês, para me improvisar, eu trouxe o livro para fazer alguma coisa sabendo o que é. Então, a improvisação é essa. Vou dar para os dois o livro. Espero que vocês não briguem enquanto eu ligo. Aí. Obrigado. Ela tem que é tudo de improviso, então eu vou botar tudo, viu, gente? Aí, tá gravando? Tá gravando. Essa parte. Do Delano, né, que vai falar sobre o Camille Flammarion. Teremos também na sexta-feira o José Márcio falando do Gabriel Delane. E no sábado o Antônio Abreu vai falar do Bezerra de Menezes. Então tem muita comemoração ainda pra gente, tá? E para a gente poder ir embora com aquela vibração para cima, né, vamos elevar o nosso pensamento. Eu vou chamar aqui o Wagner novamente, né, ele vai tocar algumas canções aqui e nós vamos encará-las como uma oração de despedida dessa noite. Muito obrigado a todos. Aqui, mas a gente pensou em duas canções, assim como eu vim pensando nesse nome Cantinho de Jesus, que para mim soa um nome muito afetuoso, que nos aproxima, assim, às vezes que eu já tive aqui no Cantinho, em tarefas variadas, eu me senti muito em casa, muita vontade. Eu pensei nessas duas canções que vão falar com a gente do que é estar com Jesus, né? Ou vão tentar trazer para nós esse sentido do que é estar próximo a Jesus, que para mim o nome Cantinho de Jesus me diz desse estar com Jesus. A primeira se chama Contigo Vou Estar. Não há espaço pro rancor num coração preenchido pelo teu amor. Não crescem espinheiros no jardim
regado com água do teu amor. Reúna em mim, Senhor, as forças para te buscar. Jesus, contigo quero estar, vou estar. Com meu esforço, Senhor, de ti irei me aproximar. Jesus, contigo vou estar. Não há trevas ou escuridão que não ceda a luz do teu amor, e não vence o medo, nem a ignorância, nem o orgulho, num coração preenchido por ti, Jesus. Reúna em mim, Senhor, as forças para te buscar. Jesus, contigo quero estar, vou estar. Com meu esforço, Senhor, de ti irei me aproximar. Jesus, Jesus, contigo vou estar. Possuo um coração endurecido, feito rocha. Derrama em mim sua luz, meu ser se renovará. Senhor, as forças para te buscar. Quem sabe, Jesus, contigo quero estar, vou estar. O meu esforço, Senhor, de ti irei me aproximar. Jesus, contigo quero estar. Possuo um coração endurecido, feito rocha. Derrama em mim sua luz, meu ser se renovará. Senhor, as forças para te buscar. Jesus, contigo quero estar, vou estar. Com meu esforço, Senhor, de ti irei me aproximar. Jesus, contigo vou estar. É uma canção que nos remete ao primeiro culto no lar, né, de Jesus na casa de Simão Pedro. E a música se chama Encontro Marcado. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali, entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz
do luar, sentindo a brisa da noite e o perfume do mar. Disseste pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E eu tão criança, ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite e o perfume do mar. Disseste pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar.